Muito bom. Legal. Então, nesse estudo, a gente vai dar estudo da correlação entre as abundâncias de duas espécies de crustáceos, duas espécies de caranguejos. Legal? O objetivo de você, nessa atividade, é tentar entender como duas espécies de caranguejo que vivem no mangue interagem entre si ou não. Legal? Perfeito? Então, esse é um tipo de estudo que você pode fazer e você pode aplicar. Legal? A gente então vai trabalhar com duas espécies de aratos. Aratos é um gênero de caranguejo que ocorre no mangue. Aqueles caranguejos que sobem na árvore do mangue. Tá? A espécie mais comum aqui é a Aratus pisoni. Tá? Eu acho que é a única que ocorre aqui, mas a gente vai brincar que existem duas espécies. Aratus sp1 e Aratus sp2. Então vamos imaginar que essas duas espécies coocorrem aqui no mangue de Mamanguape, duas espécies de aratos. E a minha pergunta é, poxa, essas espécies estão interagindo de alguma maneira uma com a outra? Concorda que é uma pergunta bem interessante, né? Vocês já pensaram nisso em ecologia de uma maneira teórica? Como eu posso demonstrar que uma espécie está interagindo com a outra? É isso que a gente vai aprender agora. Tá? Para isso a gente tem que aprender a correlações. Legal? Então tem aqui a introdução. Duas espécies de caranguejos coocorrem nos manguezais do rio Mamanguape. Tá legal? Na nossa simulação, Aratus sp1 é uma espécie um pouco maior do que Aratus sp2. Depois vocês vão ver o efeito disso. Tá legal? E o que você vai tentar fazer? A coisa mais simples, mas assim, muito importante, saber o seguinte: será que existe alguma relação entre o número de uma espécie que eu pego num lugar e o número da outra? Legal? Será que as abundâncias das duas espécies estão correlacionadas? Significativamente? Tá? A partir disso, você vai formular três hipóteses básicas. Hipótese H0, tá? O número de uma espécie, a abundância de uma espécie, não tem nada a ver com a abundância da outra. Legal? Se tem a ver, não difere do acaso. Basicamente é o H0. Tá? Então H0 é uma espécie, o número de uma e o número da outra não tem nada a ver. H1, quando uma das espécies aumenta em número, a outra espécie diminui. Isso a gente chama de correlação negativa. Correlação negativa é sempre quando A aumenta, B diminui. Ou quando B aumenta, A diminui. H2 é o oposto. Quando uma das espécies aumenta, a outra aumenta também. Perfeito? Isso é o que a gente chama de uma correlação positiva. Legal? E aí, a partir disso aqui, veja só, é fácil da gente verificar porque basicamente é números. Eu tenho que contar uma espécie e contar a outra. Só que a partir dessas hipóteses, eu posso levantar outras hipóteses. Por exemplo, se não existe correlação entre a abundância de uma e a abundância da outra, e as duas vivem no mesmo lugar, é sinal que elas estão no mesmo lugar, mas uma espécie não está nem aí para a outra. Elas têm pouca interação. Se H1 for verdade, se quando uma aumenta, a outra diminui, o que pode estar acontecendo? Elas podem estar competindo uma com a outra, uma pode estar comendo a outra, legal? Ou, isso é importante, uma pode ter preferências ambientais diferentes da outra. Imagina que uma gosta de mangue com sombra e outra gosta de mangue com sol. Elas não interagem diretamente entre si, mas interagem com o ambiente de maneira oposta. E H2, se eu tiver uma correlação positiva, o que a gente vai ter? Legal? Eu posso ter uma espécie ajudando a outra, mutualismo, tá? Uma espécie ajudando e a outra não ganhando nem perdendo, comensalismo. Legal? Ou também posso ter uma resposta semelhante à variação ambiental. Imagina que uma espécie não interage diretamente com a outra, comem coisas diferentes. Perfeito? Não se predam, não competem, mas as duas gostam de sombra. Quando uma aumentar, a outra vai aumentar também.
Percebe como simplesmente respondendo essas 3 hipóteses aqui sobre como as abundâncias estão correlacionadas, a gente abre um mundo de possibilidades ecológicas? Certo? Para você fazer ecologia, muitas vezes você não precisa fazer coisas muito sofisticadas. Você tem que pensar sobre as consequências do que você faz. E é isso que a gente vai fazer aqui. Legal? Isso aqui depois vai estar valendo. Tá. Como analisar? Legal? Então, para fazer isso, a gente vai receber uma planilha. Legal? E a gente vai começar a fazer aquele procedimento que agora a gente já deve estar bem acostumado. Ok? Você vai receber um simulador. Legal? Em que, olha só, o que você fez? Você, ao acaso, usando um GPS, definiu 100 quadrates no mangue. Legal? Imagina um quadrate de 5 metros por 5 metros. Eu sorteei aquilo no mangue. Em cada quadrate, eu contei quantos tinham da espécie 1, quantos tinham da espécie 2. Perfeito? Legal? Sendo que cada um de nós vai trabalhar com a nossa simulação. Então, a primeira coisa que eu faço é o quê? Dou Enter, gerei uma nova simulação. Legal? Gerei essa simulação, o que eu faço? Seleciono o que eu simulei, dou Ctrl Copy, né, copiar, e colo aqui no lado como? Somente valores. Né? Agora, né? Colar especial, somente valores. Legal? Também você pode usar essa opçãozinha, tá vendo aqui? Né? Colar somente valores. Tá aqui. Repara só que agora os dados não mudam mais. Tá? Repara só um detalhe interessante. Está vendo que sempre tem mais Aratus SP2 do que Aratus SP1? Tá? Isso acontece porque essa simulação simula o fato de que Aratus SP1 é maior do que Aratus SP2. Então, sempre cabe menos Aratus SP1 do que Aratus SP2 em um quadrante. Legal? Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se esses números aqui estão correlacionados de alguma maneira com esses números aí. Perfeito? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é fazer no Excel, quando a gente vai para o R, um gráfico para estudar uma correlação. O gráfico típico para estudar uma correlação é um gráfico X e Y. Tá? Como é que eu faço esse gráfico? Muito fácil, ó. Eu seleciono. Ok? Chego aqui. Inserir. Certo? Vou procurar em gráficos, está vendo? Tem vários tipos de gráficos. Gráfico de dispersão. Legal? O gráfico mais simples, está vendo? Um gráfico de XY com pontinhos. Criei um gráfico. Legal? Se vocês quiserem, a gente pode mover esse gráfico para cá. Tá legal? Então, tenho aqui um gráfico simples. Veja só. O Excel vai sempre botar o valor do eixo Y aqui em cima. Então, o Y é o Aratus SP2. Logo, o X é quem? O Aratus SP1. Se você quiser fazer, aqui em Designer mesmo, está vendo que tem uns modelinhos de gráficos? Tá? Eu aconselho a você botar esse modelinho aqui. Por quê? Está vendo que ele já colocou os eixos? Tá? Vamos dar. Então, olha só, eu cliquei aqui, né? Design, cliquei aqui, ele botou os eixos. E agora, olha o que eu posso fazer. Lembra que SP2 é o eixo X? Então, eu vou aqui, ó. Aratus SP2. Dou Enter. Bonitinho, né? Logo aqui é quem? Aratus SP1. Perfeito? Olha que gráfico legal. Se vocês quiserem tirar essas linhazinhas, eu clico uma vez nela e dou delete. Ficou mais limpinho, não ficou? Legal? Como eu já botei Aratus SP2 aqui, eu não preciso mais ele aqui, né? Eu posso também chegar aqui, ó. Legal? Também não preciso mais dele aqui, ó.
Ficou bem mais claro o gráfico. Então, olha só. Basicamente, o que é que você tem aqui? Cada ponto desse são 100 pontos, que são o quê? 100 quadrates. Aqui, cada ponto desse mostra quanto de Aratus SP1 tinha nesse quadrate e quanto de SP2. Se você passar a coisa em cima do mouse, ele te mostra até os valores. Está mostrando que eu tinha 234 do SP1 e 939 do SP2. Qual a impressão que vocês têm? Será que a abundância de SP1 e de SP2 parece estar relacionada de alguma maneira? Não? Eu acho que parece. Não uma relação perfeita. Mas eu vejo uma relação aí, mas eu posso estar enganado. Quem acha que tem alguma... Agora eu já dei a dica, né? Quem acha que tem alguma relação? Quem achava antes de eu falar que tinha alguma relação aí com ver? Ninguém, né? Você achava, né? Relação positiva ou negativa? Eu acho que neutra. Uma relação neutra não é relação. Certo? Quem achava então o resto das pessoas achavam que não tinha interação nenhuma? Não tem interação aí, porque está aumentando a raça SP2 enquanto está diminuindo no caso a SP2. Agora, se você olhar, repara que realmente não é nada assim super geométrico, mas repara que parece formar uma faixa descendente. Vocês conseguem ver uma faixa descendente? Repara, só um detalhe, que quando Aratus SP1 está em pouca abundância, porque eu pareço ter mais de Aratus SP2, e vice-versa aqui, olha só, quando eu tenho muito desse. Repara aqui, por exemplo, tá vendo que essa faixa aqui, ó, não tem nada aqui, ó. Mas você vê o Y, você vai lá e vê o 1000. O 1000 tem vários pontos na mesma linha do 1000, entendeu? Isso. Tem 200, 400, 600. Então, para mim, isso já quebra muita possibilidade de existir. Eu aceito que possa existir uma correlação. Mas acho que não é uma correlação que você olhando para o gráfico você consegue chegar, justamente por causa dessa linha do 1000. E aí também é importante para isso a questão da estatística. Por quê? Quem dirá que eu também não estou me enganando? Porque repara que não é nenhuma linha perfeita. Para isso, é importante a gente calcular o quê? Eu vou pedir para o Excel tentar ajustar uma linha reta a esse gráfico. E vou pedir para ele calcular a inclinação dessa linha. Legal? Como é feito isso? Você clica, é muito fácil. Eu clico aqui nos pontos só uma vez. Está vendo que ele marcou vários pontos? Na realidade, ele marcou todos. Agora eu clico o botão direito do mouse e eu tenho uma opção chamada adicionar linha de tendência. Legal? Eu vou... Repara que o default dele, o básico dele é linear, é uma linha reta, é isso que eu quero. Só que eu vou pedir para ele exibir a equação do gráfico. Eu cliquei aqui essa segunda opção aqui, tá vendo? Exibir a equação do gráfico. Eu fecho, legal? E ele ajustou uma reta, legal? E definiu aqui uma equação. Se estiver pequenininho, eu posso mexer no tamanho de letra, botar uma letra um pouquinho maior. Legal? O que é isso, né? Talvez vocês tenham aprendido a equação de reta, equação de primeiro grau. Legal? É uma equação que relaciona y, que nesse caso é quem? Aratus SP2, com x, que é Aratus SP1. Como é que ele fez isso? Ele tentou passar uma reta que ficasse o mais perto possível dos pontos. E com isso ele gerou uma reta horizontal, uma reta que sobe ou uma reta que cai? Uma reta que cai. Tá? Ele achou, né, uma reta de inclinação negativa. Legal? Uma reta de inclinação negativa. Que está aqui, olha só. Você sabe por causa disso aqui. Numa equação de primeiro grau, esse valor aqui que multiplica x é chamado inclinação da reta. Que no caso aqui é menos 1,216. Pegaram a ideia? Isso aqui está me dizendo que os dados parecem com uma reta de inclinação negativa. Na realidade, essa equação diz para mim o seguinte: se você pegar x, a quantidade de Aratus, multiplicar por menos 1,216
e somar com 2042, você acha o que eu espero encontrar de Aratus SP2. Legal? Professor, essa equação aí, ela só tende a, por exemplo, uma coisa linear, por exemplo, quando aumenta o triângulo. Basicamente, ela poderia ficar reta, mas para ela ficar reta, isso aqui tinha que ser zero. Legal? Perfeito? Aí seria y igual ao número. Né? Eu quero que eu estava falando, a linguagem. Mas, então, perfeito, ele achou. Só que aí, veja só. Mas quem me garante que realmente essa correlação é verdadeira? Legal? Legal? Porque repara que os pontos estão formando uma reta perfeita? Não, longe disso. Legal? Eles estão formando alguma coisa que com muita boa vontade parece uma reta descendente. Porém, talvez não seja por acaso. Aí eu chego na H0, minha H0, né? Isso parece uma reta ou por acaso? Legal? Imagina que eu peguei 100 caroços de melancia, botei cola nos 100 caroços de melancia e joguei assim. Eles não podiam formar alguma coisa com uma cara de reta assim descendente? Ou por acaso? Qual deles? Qual a probabilidade disso acontecer? Se a probabilidade de eu conseguir fazer alguma coisa assim, por acaso, for alta, isso não quer dizer nada. Se for baixa, talvez exista realmente alguma correlação entre Aratus SP1 e Aratus SP2. Legal? Para fazer isso, a gente tem que fazer um teste. Legal? Esse teste a gente faz no R. Legal? Então, como é que a gente vai fazer isso no R? Eu vou ter que levar esses dados aqui, que eu gerei, para o R. Legal? Vamos chamar o R. R. Legal? E abrir um script. Legal? Correlação Aratus. Abriu. Legal? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer. Deixa eu levar isso aqui para um Word para ficar mais fácil da gente ver. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já fez antes no Peixe de Usina. Eu vou copiar do clipboard e criar um arquivo chamado dataset dentro do R. Legal? Perfeito? Como é que eu faço isso? Eu vou aqui, ó, os dados que eu colei, né? Ctrl C, está piscando, se está piscando, está no clipboard. Vou para o R. Não. Vou para o R e vou executar aqui a primeira linha, ó. Ctrl R. Não deu mensagem de erro. Muito legal. Tá? Vou ver se eu copiei mesmo. Vou pedir o sumário desse arquivo dataset. Olha só, me deu mediana, média de Aratus SP1 e Aratus SP2. Esse é sinal que eu consegui copiar. Eles agora estão dentro do R. Tá? Se eu quiser ver... Não, tá ótimo. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou criar a variável x e a variável y. Porque eu quero estudar o quê? A correlação entre x e y. Eu vou dizer para o R, eu vou criar um objeto chamado x e vou pegar os números que estão onde? Eu não criei um objeto chamado dataset. Então, o que está em dataset Aratus SP1, eu vou dizer para o R que isso passa a se chamar de quê? X. O que está em dataset Aratus SP2, eu vou dizer para o R que isso passa a se chamar o quê? Y. E depois eu vou usar isso para fazer um gráfico X e Y. Legal? Vamos fazer por partes? Tá? Primeiro, crio a variável X.
Estão vendo ali? Conseguiram ver? Segundo, crio a variável y. Terceiro, função plot de fazer gráficos. Eu vou fazer um gráfico x e y. O título principal dos gráficos, do gráfico vai ser abundância nos quadrados. O eixo x eu vou chamar de Aratus SP1, o eixo y de Aratus SP2. Olha só. E... legal? Se vocês quiserem a gente dá uma olhada. Olha só como é feito esse gráfico. Olha. Plot XY, que eu tinha criado aqui, certo? Main, em inglês, quer dizer principal. O título principal do gráfico vai ser como? Abundância nos quadrados. Ou o que você escrever aí. Tá? Legal? XLab é label, quer dizer título. O título do eixo X vai ser o quê? Aratus SP1. O título do Y, Aratus SP2. E o tamanho do ponto do gráfico vai ser, não sei se é o tamanho do ponto ou é a cor, que vai ser código 19. Tá? Entenderam mais ou menos a lógica? Criamos o gráfico. A próxima coisa que a gente vai fazer vai ser calcular se existe uma correlação entre Aratus SP2 e Aratus SP1. Legal? Como eu faço isso? Eu vou usar essa função chamada LN, modelo linear, legal? E vou testar aqui hipótese. Para o R, til, tá vendo? Til significa interação. Eu vou perguntar para o R, existe uma interação linear entre Aratus SP2 e Aratus SP1? Ah, onde é que estão esses números? Dentro de que arquivo que eu criei? O dataset. E eu vou pedir para o R calcular isso e colocar o resultado num arquivo chamado correlação. E depois vou pedir para ele um sumário do quê? Do que ele encontrou. Tá muito difícil? Não, né? Meio chato, talvez. Agora difícil não, né? Vamos lá fazer. Tá? Então, criei aqui o gráfico, perfeito? Legal? Bonitinho. Ele parece com o gráfico do Excel, a única diferença é que o eixo dele não vai até zero, tá vendo? Então ele fez como se fosse um recorte do Excel. Lembra que aqui esse gráfico, você pode usar copy as metafile e copiar depois e botar ele no Word, né? Você pode chegar aqui, ó, Ctrl V, ó. Legal? Bonitinho. Fechei aqui. E agora vou calcular a correlação. Dou Ctrl R. Ele calculou, mas não me mostrou o resultado. Às vezes o R é meio tímido, meio envergonhado, sabe? Ele faz as coisas, mas só mostra para você se você pedir. Ele calculou a correlação e guardou ela num arquivo chamado correlação. Se eu quiser pedir para ele me mostrar isso, eu tenho que pedir um sumário. Até porque ele calculou muitas coisas. Tá? Eu quero só o mais básico. Principalmente o que me interessa é o valor de P. Ctrl R. E aí, nada aconteceu. Ele está calculando ainda. Ele deu erro. Fez. Legal? E aí ele calcula essa coisa toda aqui. Tá? Que eu vou chegar aqui e trazer para o Word para a gente interpretar. Quando eu peço esse sumário aqui, ele calcula uma cacetada de coisas. Só que a coisa mais importante para a gente é o valor de P. Então, o que é esse valor de P? Esse valor de P é a probabilidade de eu conseguir fazer alguma coisa parecida com uma reta jogando 100 pontos ao acaso. É alta ou baixa? Baixa. É muito baixa. Legal? É uma chance em 10, em 100, em 1000, 100 chances em 1000. Tá? Você conseguir fazer isso. Então eu vou assumir que não foi por acaso. E mesmo que não seja uma interação muito forte, parece existir uma interação entre as duas espécies. Legal? E além disso, essa interação é positiva ou negativa? Se você parar para perceber, ó, ele calculou aqui a inclinação, menos 1, 2, 7, 1, 6, que provavelmente, olha só,
o mesmo valor que eu calculei no Excel. Então, eu posso dizer isso assim, viu uma competição aí, Muito bom. Como a gente interpreta isso? Legal? É uma correlação positiva ou negativa? Negativa. Portanto, quando uma aumenta, a outra espécie diminui. O que é que pode causar isso? Lembra que a gente elencou várias hipóteses? Por exemplo, as duas espécies podem estar competindo. Uma das espécies pode ser predadora da outra. Uma das espécies pode ser parasita da outra. Ou simplesmente elas gostam de ambientes diferentes. Legal? Papagaios e pinguins competem entre si? Não, mas onde tem muito uma, não tem muito outra. Por quê? Porque uma é um pássaro tropical e outra é um pássaro de clima muito frio. Legal? O fato de duas espécies terem uma correlação negativa não quer dizer necessariamente que elas estão interagindo diretamente uma com a outra. Elas podem estar interagindo indiretamente através do ambiente. Legal? Se você for no estuário do Mamanguape, vai ter lugares no estuário, perto da foz, que você vai ter peixes de água salgada. Se você for subir no rio, você vai ter peixes de água doce. Onde tem muito de um, não tem o outro. Isso não quer dizer necessariamente que um esteja comendo o outro, ou competindo com o outro. Cada um está ficando no seu ambiente preferido, que no caso é diferente. Legal? Gostaram da brincadeira? Tá certo? Negativo porque aquele valor é negativo. Exatamente. Tá? E isso também tem que bater, quando você olhar o gráfico, tem que ter uma cara descendente, de quando um aumenta, o outro diminui. Perfeito? Legal isso, não é? Pronto, vamos agora dar uma olhada. Vou parar aqui com a gravação. Obrigado pela participação.